Olá, seja você do bom dia ou da boa noite. O importante é que você esteja bem. Esse é o nosso desejo. Boa noite, professor Neto. Tudo massa, tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Então vamos aí para a aula de números primos e mínimo múltiplo comum. Vamos lá? Isso. Hoje nós vamos falar sobre os números primos e decomposição, e na próxima aula a gente vai falar sobre mínimos, múltiplos comuns. Não é isso, professor? É isso Bom, mesmo. vou chamar a atenção para essa palavra, né? Números primos. Essa palavra primo vem do latim que significa primeiro. Mas como assim primeiro? Os números primos são os primeiros na ideia de análise, para que a gente possa observar como é que é a formação dos números. Então, a ideia de números primos são aqueles que possuem apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Uma aluna nossa perguntou bem assim, e o número 1? Ela fez a seguinte pergunta, o número 1 é primo? Não, o número 1 ele não é primo, e também ele não é composto. O número 1 é a unidade. Então, os números primos, elas são a base na formação dos outros números, e o número 1 é a unidade, e essa formação desses outros números, através dos números primos, são chamados de números compostos. Então, a gente deixou aí a resposta da nossa aluna aí, não é isso, Neto? Isso. Então vamos lá. Como o professor Gustavo ele mencionou aí, falando um pouquinho sobre os números primos, onde os números primos são aqueles que possuem apenas dois divisores. E a ideia dos números compostos ou não primos são aqueles que possuem mais de dois divisores, certo? E assim os números naturais compostos, né? Que aí eu tenho a sequência dos números naturais, são números formados pela multiplicação dos números primos, como no exemplo mencionado, né? 8. 8 ele é um número composto, por quê? Porque ele tem mais de dois divisores, não é isso? Ele tem quantos divisores? Vamos lá? O número 8, O 8? eu vou fazer o seguinte, vamos pensar aqui. O número 8 ele é formado da seguinte forma. Para fazer o número 8, eu preciso de três números, né? Eu preciso aqui botar três números, dois. E o número 2 é um número primo. Lembrando sempre, Isso. né? O número 1 é a unidade. O número 2 é o primeiro número primo que a gente tem. Bom, se você pegar 2 vezes 2, dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, 8 é um número composto. E ele é um número composto porque a gente pode fazer 2 vezes 2 vezes 2, tá? Então, o número 8, ele é composto. Faça aí o número 20. Vamos O observar o número exemplo. 20, para fazer o número 20. 20, eu preciso de um número 2, eu preciso de outro número 2 e eu preciso de um número 5. O número 2 é um número primo, o número 5 é um número primo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, 20 é um número composto. Composto de quem? De um 2, de outro 2 e do número 5. Então, o número 20 é um número composto. Veja o Certo. número 8 que a gente estava falando, né? Quando você estava apresentando o slide, você colocou aqui, né, professor Neto? Você colocou o Sim. exemplo de 15, né? 15. Então, quem é o 15? O 15 é o 3, que é um número primo, e o 5, que é um número primo. Quando você multiplica 5 vezes 3, dá 15. 15 é um número composto do 3 vezes 5. Então, o 15 não é um número primo, porque ele é composto de 3 vezes 5. O 3 é um número primo, o 5 é um número primo. Aí vem a pergunta, como identificar os números primos? Quantos números primos tem? Né? Essa é uma das perguntas que se faz sempre, né, professor Neto? Com relação a essa multiplicação, se você for observar, só tem números primos, não é isso? Como no exemplo mencionado, o 20, eu teria ali 2, o 2 e o 5, não é isso? É Então, duas. eu teria ali somente 2 que é primo, 2 também que é primo, e o 5 que é Isso. primo. Eu tenho dois números 2 Isso. e um número 5. Então, esses dois números que a gente está utilizando aqui, o 2 e o 5, eles servem para compor o número 20. 2 vezes Isso. 2, 4. 4 vezes
5 dá 20, né? O 15 é um número composto de 3 e o 5, então 3 números compostos. Como você falou aqui, né, professor? O 8 é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então aqui o 8 ele é um número composto. Bom, vamos dando Não, faça um exemplo aí agora do 7, para a gente observar o 7, olha aí. O 7 não O dá para decompor. O 7 7 é um não tem número primo. como decompor, porque o 7 ele é um número primo. É isso? Isso aí. 7 é um número primo, não dá para fazer decomposição. Né? Ele só divide por ele mesmo, né? Só divide por ele mesmo. E aí tem uma tabelinha que a gente consegue fazer esses números primos. Você vai falando, eu vou passando aqui para te... O crivo de Eratóstenes, né, que ele é um matemático grego, ele foi desenvolvido cerca de 2.300, né? Como determinar se o número ele é primo ou não? Então, vamos utilizar a ideia do crivo de Eratóstenes. Vamos aí construir uma tabela de números, né? E analisar a regra que já aprendemos, né? Que são a sequência dos números naturais. Os números primos são aqueles que possuem apenas dois divisores, um e ele mesmo. Então, a partir de uma sequência de números primos, de números naturais, vamos estar identificando, né? A ideia do crivo de Eratóstenes. Vamos lá? Então, primeiramente, vamos determinar os números primos, né? Entre 0 e 30. Escrever no caderno, né, os números de 0 a 30, sendo que os números primos, eles são infinitos, tá? Com isso, vamos fazer somente até o 30, porque, né? É possível fazer até o 100? É possível, né? Mas, é o 1000, até o é o 10 momento, mil, né? ele é infinito, né? É como a sequência dos números naturais. Então, ele tem aqui uma sequência de números que vai do 0 a 30. E a ideia principal de utilizar aqui essas definições para identificar os números primos, o zero não é primo, né? Então, vamos estar eliminando o zero e eliminando um também que não é primo. E a partir daí, vamos estar circulando o número 2. Vamos circular, por quê? Porque o número 2 ele é um número primo. Então, basicamente, vamos estar circulando o número 2 e também vamos eliminar os números que são múltiplos de 2, não é isso? Então, a aluna está perguntando assim, por que 0 não é primo? Porque 0 pode ser dividido por 1, por 2, por 3, por 4. 0 dividido por 2 dá 0. 0 dividido por 3 dá 0. 0 dividido por 4. E o zero... É porque o número 1 é considerado, né, por definição, a unidade. Por isso ele não é primo. Então, o primeiro número primo que a gente tem aqui é o número 2, e a gente vai circular ele. E vamos eliminar os múltiplos de 2, que seria 4, 6, 8, 10 e até ao 30, né? E a ideia dos números, né? Ele fala o seguinte, vamos circular o 2 e riscar todos os números pares, e que todos os números pares são múltiplos de 2, né? E a partir daí, vamos aí dar sequência, né? Para identificar os números primos. E agora nós vamos circular o número 3, tá? Vamos circular o número 3 e vamos eliminar os múltiplos de 3, né? 6, 9, 12, 15, 20, e assim, 18, 21, 24, 27 e o 30, né? Basta pular aqui, ó. Uma casa, 2, 3, corta. 1, 2, 3, corta. 1, 2, 3, corta. E assim por diante. Agora vamos estar circulando o número 5 e eliminando os múltiplos dele, né? Então tá aí, riscar todos os múltiplos de 5. Mas quem são os múltiplos de 5? Os múltiplos de 5 são aqueles que terminam em 0 ou 5. Que nesse caso seria o 10, o 15, né? A partir do 5, o 20, 25 e 30, né? E aí, em sequência, vamos também circular, né? O 7, basicamente, o 7 é primo, né? O 11 então, também é primo. O 11 é primo. O 13 é primo. O 17 é primo. 7. Então, aqui já encontramos todos os números primos. Números primos, né? Basicamente, é muito importante identificar, né? Principalmente os do 0 até o 30, já ter isso, né? Gravado, notado,
para que vocês venham, né, nos períodos de decomposição, de mínimo múltiplo comum, tá, né, já sabendo quem são esses, os principais, né, os primeiros números primos, que seria o 2, o 3, o 5, o 7, o 13, o 17, o 19, o 11, 23, né? O 11, o 23 e o 29. Né? Esses números primos são infinitos. A gente escolheu aqui, escrevemos só até o 30, mas você pode dar continuidade. Isso. Então, lembrando sempre, né? Números primos são infinitos. Esses aqui são os números primos que a gente encontrou até o número 30. E agora a gente vai pensar em escrever como decompor um número 24, por exemplo, em números primos. Então, vem no quadro que eu vou mostrar como fazer isso. Basicamente, a decomposição é você escrever um número natural na forma de uma multiplicação. E a ideia de uma decomposição em fatores primos é você reescrever esse 24 na forma de uma multiplicação somente com números primos. Então, basicamente, será que eu posso fazer uma... Porque, na verdade, assim, quando você vai encontrar um número, fazer uma decomposição, que seria uma multiplicação em fatores primos, vamos estar utilizando o quê? Vamos estar dividindo, porque desta forma eu vou estar fazendo uma decomposição do 24, tá? Então, eu vou dividindo por quem? Pelos números primos, porque eu quero encontrar um produto, né? Uma multiplicação em que esses fatores são primos. Então, será que eu posso dividir por 2? A gente vai escrever aqui, né? A divisão nossa a gente escreve aqui, né? Isso. Então, nessa divisão, o 24 ele divide por 2 porque ele é um número par, né? Então, 24 dividido por 2 vai ser 12, não é isso? Então, 24 dividido por 2 dá 12. Sobra 0. Sobra 0. Então, bom, a resposta da divisão eu não vou colocar aqui assim, eu vou colocar aqui abaixo. Então, é diferente essa divisão, né? Então, nós vamos escrever aqui, ó. 24 dividido por 2 dá 12. Olha onde que a gente colocou a resposta. 24 dividido por 2 dá 12. Sobrou 0. Agora a gente vai tentar dividir o 12, né, Neto? Isso, professor, vamos Neto, dar 12 a gente divide sequência. por quanto? Vamos continuar por 2, né? Porque o 12, como ele é um número par, né? Ele pode continuar dividindo pelo número primo 2, que vai dar 6. Não é isso? A resposta é 0, porque é divisão, 0. né? Professor, eu posso, fazendo já a forma direta, do jeito que acontece no lado esquerdo? Pode. Você vai fazendo já de uma forma direta. Sem precisar fazer isso aqui. Sem precisar fazer, né? Armar a conta. O 6, ele pode continuar dividindo por 2? Pode. Porque o então, 2... não vamos fazer essa continha aqui não, né, professor? Não. Vamos fazer direto, né? Já vamos fazer ele já direto, que vocês vão já identificando que é um processo, né, de divisão, só que aí, né, basicamente, à direita aí da linha vertical, você vai ter aí um produto de números primos. E agora sobrou 3. E 3, ele é um número primo, só divide por ele mesmo, né? Então, 3 divide por 3. Divide por 3. 3. Esse 3 ficou muito feio. Deixa eu apagar esse 3 aqui, porque ficou meio estranho. Mas agora eu vou fazer bonitinho. Quando chega no 1, então a gente diz que a nossa divisão terminou, né? Terminou. A gente conseguiu decompor. Vamos ver aqui, professor Neto, ó. 24 dividido por 2 dá 12. Olha aí. 12 dividido por 2 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então, para fazer o número 24, eu preciso de 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. Isso, muito então, bem. Eu posso escrever o número 24 da seguinte maneira. 24 é igual 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Muito fácil, né? É isso? Então, a gente utilizou isso aqui. Eu vou pagar essa continha aqui que a gente chama de conta de orelha, ou seja, a gente fazia de primeiro isso aqui na orelhinha do caderno, depois a gente apagava. E aqui a gente tem a nossa decomposição do número 24.
Vamos fazer mais 2 atividades? E a gente vai deixar mais 2 atividades para os meninos. Professor, qual dessas aqui a gente vai fazer? A, B, C ou D? Vamos começar pela B? A B? B. A gente fez até a B, não foi? Então vamos para o 70? Vamos para o 70, então. Né? No momento anterior, a gente fez essa decomposição. Vamos para o 70. Então vamos lá. Eu vou escrever aqui. Então vamos fazer uma decomposição passo a passo, depois nós vamos mostrar, aqui, né? Isso. Eu vou escrever aqui o 70. Essa linha ela tem uma vertical, tá? Então, eu posso continuar, começar a divisão dividindo por 2. A ideia principal sempre assim, se você tem um número par, você vai dividir pelo número 2, tá? Que ele é um número primo, né? E o número que ele é par, ele divide por 2. 70 dividido por 2, né? Professor, mas eu não estou conseguindo identificar, fazer as divisões aí de uma forma assim, né? Direta. Posso fazer as continhas ao lado e aí eu vou fazendo um passo a passo, tá? Então, 70 dividido por 2 deu 35, eu posso... Olha aí, o 35, ele é múltiplo de 5, né? Então, se ele é múltiplo de 5, ele pode dividir por 5. Mas ele não pode dividir por 3. Eu vou tentar dividir por 3 aqui. Se o 35 eu tentar dividir por 3, ele vai dar 11 e sobra 2. Sobra 2. Então, para ser divisível, ele precisa terminar em resto 0. Uma brincadeira se a gente somar os algarismos, não é, professor? 3 mais 5... Isso. Aí entra os critérios de divisibilidade. De divisibilidade, né? Que são os conceitos muito importantes, tá? Para que você tenha uma decomposição assim de uma forma rápida e prática, tá? Então, a ideia do critério de divisibilidade por 3 é a soma dos seus algarismos formar um número que é divisível por 3. E 3 mais 5 é 8. Então, nesse caso, ele não atende ao critério de divisibilidade por 3. Aí, o 35, ele divide por 5 porque ele termina no número 5, é isso? E um número que é divisível por 5, ele precisa terminar em 0 ou 5, tá? Então, ele divide por 5. E aí que entra os 35 dividido por 5, isso é tabuada, né? Então, temos que estar aí afiado na tabuada. E o 7 ele é primo, né? Isso como vimos anteriormente, que o 7 é primo, ele divide só por ele mesmo. Então, 7 dividido por 7 dá 1. Sendo assim, temos aí a decomposição, né, final. Então, 70 é 2 vezes 35. 35 a gente pode escrever como 5 vezes 7. Então, quem é o 70? É 2 vezes 5 vezes 7. Então, a gente pode escrever o 70 assim, ó. 70 é igual a 2 vezes 5 vezes 7. Essa é a nossa decomposição do número 70. O 2 é primo, o 5 é primo, o 7 é primo. E o produto entre eles será igual a 70, né? Mas qual é a ideia principal dessa decomposição? É encontrar produto, né? São fatores, que o 2, 5 e 7 são fatores, em que vai multiplicar, né? Que vai dar 70. Isso aí. Tá vendo como que é simples e prático? Então, vamos deixar aqui um desafio para eles, né? Então, você vai fazer aí o 6, o 20 e o 128, né, professor? Isso, muito bem. E na nossa próxima aula, né, a gente vai dando uma revisada aqui. Na próxima aula, a gente vai trabalhar com os mínimos múltiplos comuns e os máximos divisores comuns também. Isso. Correto? Muito bem. Essa aula serve para todos os alunos da nossa rede, a Prefeitura Municipal de Itamaraju. Agradecer ao professor Neto e a todos os colegas que colaboraram, mandando os slides, mandando as questões, para que a gente possa fazer junto com vocês. E a cada momento, né, uma nova aprendizagem, né? Estudar matemática, né, precisa ter uma sequência, né?
precisa ter um ritmo de estudo, um período de estudo adequado, para que venha aprender todas essas definições aí frente aos conceitos do sétimo ano, que são conceitos de extrema importância para todo um desenvolvimento aí, tanto o ensino fundamental quanto a uma projeção superior ao ensino médio, tá? Um abraço, galerinha. Valeu, valeu. Obrigado, Neto. Até a próxima. Até. Salve, salve.